mais 1.738 mortes e 38.866 casos novos da doença do coronavírus de 2019 foram notificados nesta segunda-feira no Brasil, elevando o total no país para 13 milhões e meio de casos confirmados e 355.031 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias bateu um novo recorde, está em 3.125 pela quinta vez, ficou acima de 3.000 mortes num dia. Desde 9 de março, o Brasil é o país com o maior número de mortes por dia no mundo. Abriu marcha para superar março como o pior mês da pandemia no Brasil. Na semana de 4 a 10 de abril, houve um recorde de 21.172 mortes de Covid-19 no país. É o equivalente a 106 acidentes, como o do avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em julho de 2007, ou mais de 7 e 11 de setembro. No mundo, a pandemia aumentou pela 7ª semana consecutiva, com 4.400.000 casos novos e mais de 70.000 mortes, anunciou a Organização Mundial da Saúde. O mundo voltou a registrar mais de 700.000 casos novos e mais de 10.000 mortes por dia. O total está em 136 milhões e meio de casos confirmados e 2.945.000 mortes. Mais de 110 milhões de pacientes recuperaram. Pouco menos de 23 milhões e meio apresentam sintomas leves e 103.903 estão em estado grave. Com 72.286 contágios e 476 óbitos num dia, os Estados Unidos chegaram a 31.367.000 casos confirmados e 562.521 mortes nesta segunda-feira. Pelo menos 40.000 crianças perderam um dos pais para o coronavírus. A média diária de casos novos em 7 dias está em torno de 70.000 nos Estados Unidos e a de mortes em 730, é a menor desde outubro do ano passado. A Rússia teve um excesso de mortes de 300.000 no ano passado, que levanta suspeita séria sobre a confiabilidade das estatísticas da ditadura de Vladimir Putin. Com 61% da população adulta vacinada e com pelo menos uma dose, depois de um confinamento que começou em dezembro, no Reino Unido, os pubs, os adorados bares, verdadeiros templos da cultura e da vida familiar britânica, reabriram ao público nesta segunda-feira, mas só podem servir comida e bebida do lado de fora, em espaço aberto ao ar livre. No meio da festa, ninguém manteve o distanciamento social. O comércio não essencial também reabriu. Os pubs, cafés, casas de chá, bares e restaurantes poderão servir nas áreas internas fechadas a partir de 17 de maio. Nos últimos dias, a média de mortes por dia no Reino Unido por Covid-19 foi de 6. No domingo, foram 2 mortes. O Reino Unido é um exemplo de como o distanciamento físico e social, com o confinamento rigoroso, e a vacinação em massa são os melhores instrumentos para controlar a pandemia, mas os médicos esperam uma grande procura do sistema de saúde britânico nas próximas semanas por causa das outras doenças que não foram tratadas neste período. Mais de 815 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até hoje no mundo, sendo 194 milhões e 900 mil nos Estados Unidos, que estão vacinando em média 3 milhões e 100 mil pessoas por dia. Tomaram a primeira dose 120 milhões e 800 mil pessoas e 74 milhões e 100 mil, 22,3% da população americana, estão plenamente imunizadas. Cerca de 170 milhões de doses foram aplicadas na China, 106 milhões na Índia, 42 milhões no Reino Unido e 31 milhões e 200 mil no Brasil, onde 23 milhões e 850 mil pessoas receberam a primeira dose e 7 milhões e 400 mil, 13,5% da população brasileira, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Para atingir a imunidade de rebanho, os imunologistas acreditam que seja necessário vacinar 70% a 80% da população. O Brasil ainda está muito longe disto.
deste dia e as vacinas que recebeu até agora não estão entre as melhores. O Instituto Butantan anunciou nesta segunda-feira que novos estudos indicaram um aumento da eficácia da vacina chinesa Coronavac, que o Butantan está produzindo em São Paulo, quando a segunda dose é administrada 3 ou 4 semanas depois da primeira dose. Mas o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China admitiu uma certa frustração com o desempenho das vacinas chinesas Coronavac e Sinovac, diante das concorrentes ocidentais de base genética, como as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna. A China quer desenvolver vacinas de RNA mensageiro, está estudando as vacinas ocidentais e espera apresentar a primeira em agosto. As autoridades chinesas logo tiraram do ar esta declaração do diretor do Centro de Controle de Doenças da China. Uma boa nova é que o coquetel de anticorpos monoclonais, um tratamento caro usado pelo presidente Donald Trump, conseguiu prevenir a infecção pela Covid-19 em pessoas que convivem com infectados. O presidente da Comissão Militar da União Europeia, general Claudio Graziano, da Itália, alertou que o coronavírus reduziu a capacidade de responder a ameaças de segurança. O general advertiu que, além da redução das missões de treinamento, que foram suspensas por causa da pandemia, há o risco de cortes orçamentários quando chegar a hora de pagar a dívida do combate à Covid-19. Graziano incluiu entre as obrigações dos militares proteger a população de futuras pandemias. Os gastos militares cresciam na Europa até 2020, entre outras razões pela pressão do presidente Donald Trump sobre os aliados europeus para que aumentasse a contribuição à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O gasto global subiu com 1,9% em 2020, com o gasto global com defesa para 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, quase 11 trilhões de reais. Deve sofrer uma queda forte em 2021. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção. A vacina chegou, veja quando será a sua hora.